Graça e paz, meu amado e minha amada irmã, Deus te abençoe. Alguns meses atrás, eu comecei a ser incomodado pelo Senhor para gravar algumas coisas em relação ao pastor Silas Malafaia. Eu fui tocado, até sonhei com alguma situação, sonhei algumas visões que Deus ele me mostrou, que eu não vou citar as visões que Deus ele me mostrou, por ética, né? Tem coisas que Deus ele mostra para você entender o que Deus ele quer que você faça. Aí eu fui orando e fui esperando passar essa questão de eleição, de perseguição, do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal, enfim, essas polêmicas todas. Eu esperei passar tudo isso para eu poder gravar as minhas considerações, porque muitas pessoas me perguntam, né, a respeito do pastor Silas Malafaia, o que eu acho. E eu já conversei várias vezes com várias pessoas em relação a ele. A grande verdade é que a pessoa, quando ocupa uma posição de pastor, ele é muito tentado em várias áreas, tá? Eu, por exemplo, meu ministério é pequeno, porque eu trabalho fora, eu não me dedico no meu ministério integralmente, não me dedico tanto porque às vezes eu chego muito cansado do trabalho e eu já estou ficando um pouco velho, já não tenho a mesma disposição que eu tinha, né? Então eu procuro fazer a obra de Deus, mas não com tanta força mais. Porque o físico ele não está suportando muito. Eu estou fazendo alguns procedimentos para melhorar isso. Mas em relação ao pastor, né, Silas Malafaia, como eu estava dizendo, muitos pastores, ele é tentado em várias áreas. O meu ministério é pequeno, concluindo o que eu estava falando, mas eu já recebi propostas de muito dinheiro, né, por vários seitas aí satânicas, né, que eles tentam comprar o pregador, né. E aí, se você aceitar, aí acabou o mistério. Aí Deus, o Espírito Santo não age mais. Então, a gente vai rejeitando e vários tipos de propostas também, né, que aparecem, várias coisas que aparecem. E a gente tem que aprender a falar não, né, para essas coisas, para que você tenha autoridade espiritual, né, para poder falar. O pastor Silas Malafaia, para mim, ele é um mestre da palavra. Palavra de conhecimento, ele tem muito. Ele tem muita bagagem, né? Ele tem muito versículo decorado. Excelente, excelente, entendeu? Não que eu sinta que a unção ela venha fluir muito da pregação dele. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu quase não sinto aquela unção de pregador, né? Mas eu vejo conhecimento, né? Então é importante a gente ter o conhecimento. E eu escuto várias pregações dele. E eu tenho uma certa admiração nele em relação a isso. Porém, nas outras questões, o que eu vejo? Eu vejo que ele se vendeu com o passar dos anos e já faz muitos anos que ele é desviado. Ele é um pregador desviado, há muitos anos ele prega na experiência. Na experiência do que ele conhece, ele prega. E ele é um ótimo pregador. Ele é um ótimo comunicador. Ele é excelente nisso. E como ele coloca as coisas de uma forma muito incisiva, determinada, né? Ele tipo enfia goela abaixo o que ele pensa, né? Fazendo afirmações fortes. Então, nesse sentido, ele acaba tendo vantagem, né? Porque quando você fala uma coisa com tanta convicção, você acaba convencendo as pessoas da forma com que ele faz. Então, ele não traz uma reflexão para a pessoa pensar e tomar uma decisão. Ele coloca a posição dele de uma maneira firme para a pessoa engolir. Entendeu? Então, é dessa forma que ele faz. É uma técnica isso, certo? De persuasão, tá? De persuadir a pessoa a engolir o que ele está falando, certo? Então, essa a principal qualidade dele, né? Entre aspas. Para nós que servimos a Deus,
a gente tem que levar a pessoa a ser convencida pelo Espírito Santo. Ele não, ele é convencido pelas palavras dele. Então, o que vai acontecer com ele? Na verdade, Deus ele até agora não permitiu que nada acontecesse, Deus ele não permitiu escândalo, mas se ele permanecer nessa posição, eu já vou explicar para você o que vai acontecer. Deus ele já está retirando a graça que ele tinha, né? A unção. Você pode ver, você que é espiritual, você não sente aquela unção na pregação dele. Não tem. Você consegue sentir um certo convencimento do Espírito Santo em algumas partes, né, da pregação. Você consegue ver a mão de Deus ali em algumas coisas, mas não na sua totalidade. Então, o que vai acontecer? Deus ele vai permitir a prisão dele. Pode escrever o que eu estou falando aí, tá? E não está muito longe não. Deus ele vai permitir que a vergonha do Silas Malafaia ela venha à tona, toda a vergonha, tá? Tem outras coisas também, não é só essas coisas de corrupção. Tem outras coisas que vão aparecer. Eu sei o que é, tá? Vão aparecer, vão vir à tona. Então, toda a vergonha dele vai ser exposta, tá? Não é só questão de ligação com certas coisas, não. É pessoal, tá? Eu não posso falar que dá processo. Então, então vai aparecer outras coisas, tá? Então, o ministério dele, Vitória em Cristo, tem 9 líderes ali que já estão planejando a sua saída. E são pessoas braço direito dele. Esse ministério ele vai começar a se dissolver. Ele vai se dissolver, tá? Porque a bênção de Deus não está mais sobre o ministério, a não ser que o presidente ele mude. Quem é o presidente? Pastor Silas Malafaia. Se ele sair da diretoria e da presidência, vai voltar até melhor do que era antes. Mas se ele estiver nessa direção, vai afundar. Vai afundar. Porque Deus ele não vai permitir que fique de pé. Tá? Vai afundar. Ele vai diminuindo até ser extinto totalmente. Ok? Então, é isso que vai acontecer com o pastor Silas Malafaia. Ele vai ter a sua vergonha exposta, né? Não é só, muitas coisas, tá? Muitas coisas, né? Pessoais, né? Vamos supor que ele como líder, né? Enfim, eu não posso falar muita coisa, mas vai acontecer a queda dele. A queda dele vai acontecer, ok? Então pode escrever o que eu estou falando, né? Hoje é dia 3 de novembro, né? De 2024, tá? Então pode escrever o que eu estou falando, tá? A queda dele vai acontecer, tá? Está prestes a acontecer, ok? Então essa as minhas considerações em relação a esse assunto. Esperei passar a política, esperei passar as coisas para poder gravar. Não vou falar tudo o que eu sei, o que Deus ele me mostrou, mas isso é suficiente, ok? Para que você entenda o que está acontecendo. De uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, Deus ele começou a se levantar contra as grandes denominações. Você pode notar que as igrejas que tinham programa em televisão, todas elas estão caídas. Entendeu? Caiu 50% ou até mais. Eu falo 50% por baixo. Tem uma igreja aí que ela perdeu mais de 5.000 pastores. Certo? E vai perder mais. Tá? Por quê? Deus ele não tem compromisso com denominações. Ele tem compromisso com o seu povo. E muitos líderes se desviaram há muito tempo.
entendeu? E estão só pelo dinheiro. Então, é o caso do Silas Malafaia e outros casos também, ok? Então, fica aqui a minha reflexão. E Deus ele tem levantado muitos ministérios novos. E um recado para os pastores do Vitória em Cristo que estão querendo sair. Vocês podem sair sem medo de represária. Porque se o pastor Silas Malafaia, se levantar contra vocês, ele vai cair. E o juízo de Deus vai estar sobre ele, não se preocupe. Deus ele está falando ao coração desses pastores. E quando esses pastores ouvirem a voz, eles podem atender e fazer o que Deus está falando. Então, isso é o que que eu estou orientando, né? Os pastores do Ministério Vitória em Cristo. Deus ele começou a mover ali. Tá? Vários ministérios vão sair desse ministério, ok? E vão ser estabelecidos com muita força e muito poder e muita autoridade. Amém? Deus te abençoe.